Olá, queridas irmãs e queridas convidadas. Meu nome é Delfina Monjane. Eu sou da Igreja de Cristo Internacional em Moçambique. Eu vim aqui para partilhar um tema: conexões que levam à identidade na adolescência. Para começar, eu fiz uma pequena pesquisa com algumas adolescentes, onde constatei que a maior parte delas se sentem conectadas com amigos e uma pequena parte conectadas com Deus e com os pais. Entretanto, aquelas que se dizem estar conectadas com amigos, é nos amigos que elas confiam para falar qualquer coisa que elas sentem, que partilham as suas emoções, os seus desafios, que partilham tudo da sua vida. E eles recebem conselhos que com certeza são conselhos que levam a uma identidade que não tem nada a ver com Deus. Entretanto, fiquei encorajada porque algumas adolescentes estão conectadas com Deus, se sentem convictas que estão conectadas com Deus e com os pais. E se inspiram nos pais, porque os pais também se encontram conectados com Deus. E aquelas que não estão conectadas com Deus estão num grande perigo, porque por não estarem conectadas com Deus, estarem ligados aos amigos, o que está a acontecer é que eles vão buscar experiências em sítios errados e vão se desviando de uma identidade que leva à conexão com Deus. Estão se identificando com pessoas erradas. E aquelas que estão conectadas com Deus estão brilhando no reino de Deus. Algumas delas, irmãs, vocês conhecem, algumas irmãs aqui conhecem, e pela graça de Deus estão bem encaminhadas. Entretanto, irmãs, o que eu estou vendo é que, segundo Romanos 10, 17, que diz, passo a ler: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quanto mais palavra de Deus se ouvir, a probabilidade de uma pessoa ter fé é maior. Da mesma forma, se uma pessoa fica ouvindo coisas erradas, a probabilidade de se perder também é garantida. Entretanto, nós precisamos garantir que os nossos adolescentes estejam conectados com as pessoas certas, que são aquelas pessoas que vão lhes levar à conexão com Deus, para que a escritura de base do nosso encontro se cumpra na vida das nossas adolescentes. João 17, 23 mostra claramente que o plano de Deus é que todos nós estejamos unidos da mesma forma que Jesus está unido a Deus. Então, este é o plano de Deus, que nós estejamos unidos da mesma forma que Jesus está unido a Deus. Mas, se os nossos adolescentes continuam se conectando com pessoas erradas, dificilmente chegaremos a cumprir com essa escritura. Eu trago aqui 2 exemplos da Bíblia, de 2 grandes homens da Bíblia, que se conectaram com Deus por causa das referências que eles tiveram durante a sua vida. Estiveram conectadas com pessoas que estavam conectadas com Deus e, consequentemente, também se conectaram com Deus. Primeiro vou falar do Eliseu. Todos nós conhecemos Eliseu, foi servo de Elias. E Elias foi servo de Deus, andou com Deus toda a vida dele. Eliseu foi um servo fiel a Elias. Tanto mais que quando Elias estava prestes a ser levado aos céus, Eliseu pediu que Elias lhe desse o seu espírito profético. E Elias, até porque não acreditava que era possível que o Eliseu ficasse com aquele espírito, mas por causa da conexão que ele tinha com Deus,
Deus permitiu que Eliseu recebesse o espírito profético de Elias. Elias tanto fez que Eliseu se separasse dele para não presenciar o momento do arrebatamento dele. Mas Eliseu foi atrás até conseguir ficar com o espírito profético de Elias. Ele foi atrás do Elias até o último minuto e Deus lhe concedeu esta graça por causa da conexão que eles tinham. Ele foi um servo fiel a Elias, tanto mais que Deus deu o espírito profético de Elias a Eliseu em porção dupla. Os milagres que o Elias fez em vida, o Eliseu duplicou. Eliseu duplicou os milagres que Elias fez. Para percebermos mais ou menos, poderão ler no final todas as escrituras, mas eu vou ler só alguns versículos de 2 Reis 2, 9 a 12. Passo a ler 2 Reis 2, de 9 a 12. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavalos de Israel. E quando já não podia mais vê-los, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Amém? Então, nesta escritura é onde Eliseu consegue ficar com o espírito profético de Elias. Ele consegue ficar com o espírito, ele acompanha o momento do arrebatamento do Elias e pede a Deus o espírito profético e Deus lhe concede. Eliseu tornou-se numa pessoa totalmente conectada a Deus. Eliseu tornou-se numa pessoa que não tinha nenhum medo. Ele não temia nada, porque ele tinha certeza que Deus é com ele. Tudo o que ele fazia, qualquer desafio que aparecia à frente dele, ele encarava na maior leveza. Não tinha medo nenhum. Há outro homem na Bíblia, no Novo Testamento, em Atos 8, 26 a 39. Passo a ler. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar?
Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer, de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordens para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Amém? Então, aqui nessa escritura, nós encontramos um outro homem que se conecta com um homem de Deus e assim também prosseguiu com a sua vida conectado com Deus. É interessante a forma como esse eunuco estuda a Bíblia numa carruagem e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Só uma pessoa que se conecta, foi uma pessoa que teve a graça de se conectar com as pessoas, com uma pessoa certa no momento certo. Ele adorava a Deus, mas sem nenhum entendimento. E Deus permitiu que ele encontrasse alguém que lhe explicasse na íntegra quem era Deus, quem era Jesus, e ele aceitou Jesus como seu Senhor. Entretanto, a identidade deste homem mudou. Ele passou de um simples oficial para um servo de Deus, para um servo de Jesus Cristo, para um crente de verdade. Então, minhas irmãs, na verdade, tudo o que nós precisamos fazer é influenciar positivamente os nossos adolescentes para que eles possam se conectar com Deus. Então, tudo o que nós fizermos há de servir para poder ajudar ou não a esses adolescentes. Tudo o que nós fizermos vai servir para que eles tenham boa identidade ou não. Então, está nas nossas mãos. Ou decidimos ficarmos amigas das nossas filhas, decidimos andar no caminho certo, para que elas também possam se conectar com as pessoas certas, aquelas pessoas que vão levar essas adolescentes a se conectar com Deus. O objetivo é que todos nós estejamos conectados com Deus, estejamos unidos como Jesus era unido com Deus. Então, esse é o plano de Deus, que nós sejamos um canal para que este plano se cumpra nas nossas vidas e nas vidas das nossas adolescentes. Muito obrigada pela atenção. Para Deus vai a glória.